Amém. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. E uma alegria e um privilégio. Eu amo essa igreja, né? Algumas vezes, quando nós estamos em férias, lá em Ribeirão, se a gente estiver em férias e for da nossa igreja, acaba virando trabalho, porque todo mundo cerca, quer conversar com a gente e tal. Então, algumas vezes a gente vem aqui escondidinho no culto do domingo. Obrigado. Porque realmente nós nos sentimos em casa aqui, né, Clau? Assim, a gente sente a vontade, sempre somos tão bem acolhidos e amamos receber daquilo que Deus faz na vida de vocês e através da vida de vocês. Fiquei assim muito feliz, muito honrado quando o James fez o convite. E, na verdade, acho que quando você finalizou ali, passou data e tudo mais, eu tinha acabado de receber uma desconfirmação de um convite que eu tinha, era para eu estar em Barretos, aí por algumas circunstâncias não deu certo. Então, eu creio que esse era o momento que Deus tinha para a gente estar aqui mesmo. E eu creio que Deus vai fazer algo tremendo na vida de vocês. Não por minha causa, é claro, mas por causa de Deus. Ele está aqui. Você já abriu o coração para que Ele entrasse, cantamos isso tantas vezes. E o Senhor, tudo que Ele quer é um coração desejoso por sua presença. Amém? Alguém já disse para você que você é um profeta? Quantos aqui já ouviram isso? Às vezes até numa saudação, alguém fala assim, fala profeta. Alguém já foi chamado de profeta aqui? Levanta a sua mão, aqueles que já foram chamados. Alguns, né? Mas eu quero dizer que você de fato é um profeta. Mais do que um cumprimento evangélico, né? E aí, profeta, fala profeta, né? Tinha um pastor que às vezes ia ministrar lá em Ribeirão, né? Ele vinha de longe, lá de Manaus. Ele chegava e me cumprimentava, profeta das nações, né? Mas algumas vezes isso parece mais um cumprimento, né? Algo da nossa tribo, dizer profeta. Mas eu quero dizer que você de fato é um profeta, amém? Acho que uns 3 ou 4 concordaram, mas eu sei que até o final dessa ministração, você vai receber uma convicção de que você é um profeta, e mais do que isso, você vai receber uma unção profética sobre a sua vida. Eu tenho certeza disso. Deus já está liberando, Deus está movendo agora mesmo, profeticamente aqui no nosso meio. E Deus é livre, amém? Para fazer do jeito dele, não do nosso. E eu vou inverter uma coisa aqui, James, né? Porque o Senhor começou a queimar no meu coração algumas coisas. O irmão, como chama? Fábio, que ministrou ofertas, cadê ele? Fábio, vem cá, meu querido. Ei. Faz assim com a sua mão. Deus quer te entregar algo. Ei. Eu sei que você sabe que Deus te ama. Mas sabe, o Senhor te diz nessa noite que Ele gosta da simplicidade com que você anuncia a palavra dEle, a segurança que você tem de dizer verdades tão simples da palavra de Deus, que algumas pessoas complicam tanto. O Senhor está te chamando nesses dias, por causa da simplicidade. Você descobriu a chave, o Evangelho é simples. Por causa da simplicidade, o Senhor te diz, vem mais para perto, sobe um pouquinho mais perto do meu coração. Espírito Santo, eu te peço agora, vem sobre o Fábio, porque tu estás chamando para ser um influenciador de vidas. A sua paixão pela presença, a sua paixão pelo Senhor vai ser
muitas vezes, talvez a maioria das vezes, vai ser a porta, o canal, a chave, por onde as pessoas virão a Cristo. Eu quero que você preste atenção nisso que eu estou dizendo para você, Fábio. Algumas vezes, antes de você anunciar Jesus, as pessoas perguntarão para você o que tem de diferente em você. Porque o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, habita em você. E você o ama tanto a presença, que vai começar cada vez mais a transbordar. E as pessoas vão querer saber o que é isso que o Fábio tem. E nesses dias o Senhor está renovando a paixão em sua vida. Quando nós cantamos aqui, uma coisa eu vou pedir. O seu coração dizia, é isso, eu quero isso, é o que eu quero, é estar na presença todos os dias da minha vida. E o Senhor te diz, pode entrar, a casa é sua. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo agora o Fábio. Com uma paixão renovada pela tua presença. Deus, mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais. Até que o Fábio esteja completamente mergulhado, imerso em tua presença. Até que a tua presença comece a sair pelos seus poros, Deus. Até que ele comece a exalar cada vez mais o bom perfume de Cristo, onde quer que ele esteja. Ei. Shabababacadaralabás. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Senhor, move profeticamente no nosso meio. Obrigado, Senhor. Obrigado. Sobre cada pessoa que está neste lugar. Obrigado. Senhor, eu oro por mais agora. Aquilo que tu colocaste sobre a minha vida, se pode abençoar o Fábio. De maneira especial, aquilo que o Senhor quer ministrar nesta noite, a unção profética. Ele deseja isso, Senhor. O dom de profetizar. Imparte sobre ele agora, coloca dentro dele isso. Ativa. Põe fogo nos seus lábios, Deus. Que até o final desta noite, Senhor, ele comece a profetizar, não apenas anunciando profeticamente, como ele declarou aqui sobre o teu povo, mas o dom de profecia, traz a ele, Senhor, renova-o, em nome de Jesus. Você recebe, meu querido? Está contigo. Amém. Deus está aqui, amém? Aleluia. Acho que Deus vai começar a te convencer de que você é um profeta. A minha oração é para que enquanto eu estiver ministrando, que o Senhor traga testificações justamente a respeito da unção profética. Talvez você ainda nem saiba direito o que é unção profética, mas Deus vai colocar fogo no seu coração, nos seus lábios. O Senhor vai aquecer a mão de vocês, amém? De alguns de vocês, como uma testificação que Ele vai derramar aqui, unção profética, amém? Começamos chamando vocês de profeta. E eu me lembro, e muito significativo para mim, estar aqui hoje, nessa noite, aqui em Brodowski, porque aos 13 anos, eu estive num retiro aqui nessa cidade. Fui convidado, caí meio de paraquedas, num retiro parecido com o encontro com Deus. E
nesse retiro, muitas coisas estavam acontecendo. Pessoas estavam sendo libertas, havia curas. Eu nunca tinha visto pessoas falarem em línguas e elas estavam falando. E tudo aquilo, imagina isso há 30 e tantos anos, me assustou. Eu com 13 anos não estava acostumado com aquelas coisas. Fiquei amedrontado. Então quando eu ouvi, graças a Deus, Ele não permitiu que eu visse, mas eu ouvia de longe uma pessoa sendo liberta, havia aqueles gritos, a pessoa ficou horrivelmente endemoniada, deu trabalho para a equipe de libertação, eu fiquei apavorado. E uma prima minha, que já era líder naquela época, perguntou: você não quer falar com o líder daqui desse retiro? Ele pode explicar para você o que está acontecendo? Porque eu estava de fato muito assustado. E aí eu fui falar com aquele homem. Ele explicou para mim o que estava acontecendo, o confronto entre o poder de Deus e o poder das trevas. E no final, ele falou: mas fique tranquilo, porque Deus te chamou para ser profeta. Eu não sabia, àquela altura, o que era ser profeta. A ideia que eu tinha, um pouco rasa, era ideia pagã, Naquela época falavam muito de profetas, esses profetas do misticismo pagão, gente que sabe o futuro, Imaginei que ele estava falando esse tipo de coisa. Mas o fato é, a gente tinha um caderninho de anotações, e eu escrevi essa frase: Deus me chamou para ser profeta. Entre aquilo que aquele homem falou e o cumprimento, passaram-se muitos anos. Mas nesse meio tempo eu não esqueci daquilo. Em alguns momentos da minha vida, momentos de crise, eu pedi: Deus, fala comigo. Eu lembro que alguns anos depois daquilo, eu devia ter uns 15 anos talvez, eu estava numa crise, falei: Deus, fala comigo. Ele falou comigo, no capítulo 1 do profeta Jeremias, o chamado do profeta. E ali Deus fala a Jeremias: eu te chamei e te designei, te apontei como profeta às nações. Você não precisa ter medo, porque aquilo que eu te disser, você vai anunciar. Esse tipo de coisa Deus estava me falando e foi confirmando a cada tempo. Mas ainda assim, eu tinha uma autoestima tão baixa. E se você tem autoestima talvez baixa como a que eu tinha, acho que um pouco mais baixa vai ser difícil, porque eu me sentia o último dos últimos, Eu via tanta gente sendo usada por Deus e eu pensava: não, mas isso não é para mim. Se você tem esse tipo de impressão, complexo de inferioridade, autoestima baixa, eu quero dizer que você veio no lugar certo, na hora certa, porque Deus vai destravar a sua alma aqui. Deus olha para cada um de vocês e vê aqui uma multidão de profetas que vão gerar outros profetas também. Amém? Eu quero que essa verdade entre no seu coração. Deus te chamou para ser profeta, era aquilo que nós estávamos vendo. Agora, o que é um profeta? Se você olhar para o Velho Testamento, você vai ver alguns profetas ali, profetas que deixaram seus escritos, como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e os outros. E tem profetas que não deixaram coisas escritas, como Elias, por exemplo, Eliseu, grandes profetas que se moveram na palavra e no poder. Então você vê que havia o ofício profético no Velho Testamento. Aí no Novo Testamento tem também o ministério profético. Na igreja há profetas, há apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, mas há profetas. Isso está em Efésios 4. E você vê também, além do ministério profético no Novo Testamento, você vê aquelas pessoas que têm o dom de profetizar. Aquilo que eu estava orando aqui com o Fábio, Deus o está despertando para isso. Se não deu ainda, Ele vai ver manifesto na sua vida esse dom de profetizar, falar sobre a inspiração divina. Mas qualquer que seja a definição ou o aspecto profético no Velho Testamento, no Novo Testamento, existe algo que torna comum, algo em comum, em qualquer definição que você vai encontrar. Na Bíblia, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Amém? Ele repete aquilo que Deus fala. Você sabia que você foi chamado para anunciar a palavra? Isso você sabe, Levanta a sua mão se você sabe que você foi chamado para falar a palavra de Deus. Então, eu já estou começando aqui a te convencer de que você é um profeta, porque o profeta fala a palavra de Deus. O profeta fala o que Deus fala.
Você só precisa ser despertado para este nível de ministério que Deus tem para você. Eu queria ler um texto que vai nos trazer bastante clareza sobre isso. Ezequiel 37, abra comigo. Vamos lá. A partir do verso 1 está escrito: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Agora, o que é necessário que aconteça na minha vida e na sua vida, para que nós assumamos esse aspecto profético, que, como eu disse, Deus tem para cada um de nós. Deus tem para vocês. Eu demorei anos para ser despertado nisso. E graças a Deus eu estou aqui para uma audiência composta na sua maior parte por jovens, até alguns adolescentes, até crianças. E eu quero declarar que desde os pequeninos, todos serão chamados para profetizar aqui. Você não vai precisar esperar anos para ver isso se cumprir na sua vida. O ministério profético está sendo levantado nesses dias em que os tempos do fim se aproximam. Deus vai levantar um exército profético. Isso começa também na sua vida nessa noite. Amém? O que faz um profeta? Profeta, o que ele precisa ter na sua vida para que esse ministério, esse chamado se desenvolva? Uma vez mais, eu quero que você não fique pensando nos líderes, nessa ou naquela pessoa. Eu estou falando com você, então traga para o nível pessoal o que precisa haver na minha vida para que de fato eu seja um profeta. Em primeiro lugar, queridos, o profeta se deixa conduzir pelo Espírito Santo. O começo do texto que nós lemos diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Vocês se lembram do que eu disse que é um profeta? É aquele que fala o que Deus fala. Para isso, um profeta precisa ser dócil ao Espírito Santo, precisa ser maleável, precisa ser sensível, porque ele tem que se deixar conduzir pelo Espírito. E quando o Espírito Santo quer nos levar a um lugar de alegria, a um culto abençoado como esse, glória a Deus. Então a gente é flexível, a gente fala: Espírito Santo, pode fazer, eu quero ficar mesmo todos os dias na tua presença, na tua casa. Como foi ministrado aqui, não é só nos momentos bons. Estar na presença de Deus é para o tempo todo. E muitas vezes, Deus vai fazer com a gente o que Ele fez com Ezequiel. Isso pode gerar algum incômodo, queridos. Não é fácil trazer palavras, e muitas vezes você vai ser chamado para isso. Palavras não somente de conforto, mas palavras de exortação para as pessoas.
A gente vive num mundo, né, e a maioria de vocês, eu sei que está ainda estudando, e há muitas pressões na escola, né, o politicamente correto. Ah, não, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Querido, você não foi chamado para ser politicamente correto. Você foi chamado para ser espiritualmente correto. Se alinhar com a palavra de Deus. Isso não torna você um chato. O profeta, presta atenção, não é chamado para ser um chato, aquele que sai falando por aí. Não, seus pecadores vão queimar no fogo do inferno se vocês não se converterem. É bem verdade que aqueles que não se renderem a Cristo passarão uma eternidade longe do Senhor. Mas a sua mensagem, em primeiro lugar, é anunciar que o reino de Deus está chegando. Mas isso envolve também palavras de advertência. E você não pode ser um profeta que fala somente aquilo que as pessoas querem ouvir. Não, você tem que falar aquilo que Deus está dizendo. Agora, para isso, você precisa de algumas coisas. Porque um profeta tem que ter uma visão da realidade. Como nós vimos aqui, o profeta foi levado pelo Espírito. Preste atenção, então ele tem que ser sensível, dócil ao Espírito Santo. Não para um lugar bonito. Ele foi levado para um lugar muito feio. Eu imagino, né, quando eu leio essa passagem, que era uma vala. Né? Não sei se você já viu documentário a respeito da guerra, Segunda Guerra. Às vezes eles cavam nos lugares e vêm aqueles esqueletos todos. Mas pensa num lugar mais feio do que esse que a gente vê nos documentários. Porque se você vê o cumprimento da profecia depois, diz que os ossos foram se juntando, osso com seu osso. Ou seja, eles estavam antes disso espalhados. Não é que havia esqueletos montadinhos um do lado do outro ali, que já seria feio. Quem gosta de ver esqueleto? Eu não gosto. Eu me lembro quando, acho que tinha uns 13 anos, 13, 14, nas aulas de ciências, algumas delas aconteciam no laboratório da escola, e tinha um esqueleto de verdade, num armário ali, e eu ficava um pouco assustado com aquilo. Agora imagina um monte de esqueleto. Não, pior, um monte de osso que não está nem formando um esqueleto. E foi essa visão que o Espírito Santo mostrou a Ezequiel. Isso quer dizer o quê? Que para você ver a palavra que Deus tem para você, tendo efeito, mudando as realidades, como você viu aqui, uma realidade foi mudada. Mas até chegar lá, você tem que ver aquilo que Deus quer mostrar para você. E a realidade nem sempre vai ser bonita. O que podia acontecer ali? Tinha solução para aquilo? Humanamente falando, não. E você, eu tenho certeza disso, conhece muitas situações, na sua casa, na escola, aqueles que trabalham no seu trabalho, vidas, pessoas que você conhece, que você poderia dizer, isso é uma situação de ossos secos. Você conhece alguma situação de ossos secos? Aquela que só Deus pode resolver? Conhece? Amém? Sei que você conhece, que você sabe de situações onde Deus precisa intervir. Então, em primeiro lugar, o profeta tem que ter essa visão da realidade, mas ver a realidade da maneira que Deus vê. Tem coisas que parece que estão bonitinhas, ordenadas, mas no fundo são situações de ossos secos. E tem coisas que parecem aos olhos humanos que não tem jeito, mas Deus vê de uma maneira diferente. Você reparou que Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem viver? Você acha que Deus já sabia a resposta? Claro que já. Ele está ali fazendo um teste de fé com Ezequiel. E Ezequiel dá a resposta mais sábia que alguém pode dar. Ele não se deixa dominar pela visão terrível que ele está tendo, senão ele diria, Senhor, não tem jeito. Não dá nem para juntar, isso aqui é um quebra-cabeça, porque é muita gente, aqui é muito osso, eles não estão nem juntos. Como que eles vão viver? Não tem jeito. Ou ele poderia, sem ter uma convicção de Deus, ser aquele cara que tem o discurso só positivo. Ele não tem a solução, mas ele gosta de aparecer. Então ele diz assim, claro que tem jeito, Senhor. Nós vamos dar um jeito nisso, a gente vai conseguir. Não. Qual foi a resposta dele? Só tu sabes. Só Deus sabe.
se aquela situação tinha jeito. Ezequiel não estava fugindo de dar a resposta para Deus, mas como ele não tinha naquele momento a resposta, ele devolve: Deus, somente tu o sabes. Ele sabia que não adiantava os melhores desejos e esforços dele, se Deus não operasse, nada poderia acontecer. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Nessa semana, se você se dispuser a ser um profeta, Deus vai te levar a situações de ossos secos. De amanhã até a próxima reunião, vai ter rede, tribos, vai ter tribos sábado? Vai ter o congresso de homens. E no outro sábado seguinte vai ter, daqui uns 15 dias vai ter então? Amém. Deus vai te dar um prazo maior, 15 dias. Deixa eu dizer algo, e aqui eu estou falando como profeta. Deus vai te levar a algumas situações de ossos secos. Aliás, Deus vai abrir os seus olhos para algumas situações, lugares onde você vai, talvez na sua própria casa, talvez na escola, e Deus vai te mostrar: essa é uma situação de ossos secos. E Ele vai te perguntar: isso aqui tem jeito? E você vai dizer: Senhor, somente tu sabes. E aí Deus vai te usar como profeta. Amém? Se você, presta atenção, gente, eu não estou, isso aqui não é parte da minha pregação, Deus me deu agora isso. Quando Deus fizer isso com você, você vai procurar seu líder, você vai procurar o James, e vai dizer: olha, está acontecendo, Deus está me mostrando uma situação de ossos secos. E você vai ser usado, você não vai chamar o James para ser usado naquela situação. Não vai chamar o pastor Jefferson, não vai chamar qualquer outro dos pastores aqui da igreja. Não, é você, porque você é um profeta. E talvez, como a gente está aqui no início dessa ministração, você diga: meu Deus, mas o que eu vou fazer? Você vai fazer o que um profeta faz, tá bom? Então primeiro Deus vai te mostrar a situação. E aí você vai pensar: será que isso tem jeito? E aí você vai receber a resposta de Deus. Por quê? Como que é isso? Ouvir a resposta de Deus. O profeta fala o que Deus fala, mas para ele falar ele tem que ouvir, correto? Se Deus falar e você não ouvir, aí nada vai acontecer. Presta atenção, verso 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam o quê? A palavra do Senhor. Não é a palavra do profeta, é a palavra do Senhor, que o profeta ouve e fala, e transmite. Deus fala ao profeta, e o profeta fala às pessoas, e fala às realidades, às circunstâncias. Como eu disse, Deus perguntou para o profeta se os ossos podiam viver, e ele, de maneira muito sábia, disse que somente Deus podia declarar aquilo. Tem situações que as pessoas podem até te perguntar: será que isso tem jeito? Tem algumas coisas que você pode dizer: tem jeito. Mas algumas situações você vai depender de Deus, e o profeta depende de Deus. Ezequiel se colocou na posição de quem ouve. Deus, somente tu sabes. Aí Deus começa a dizer: então você vai dizer a esses ossos assim, assim, assim. Você precisa estar atento àquilo que Deus vai falar. Sabe, queridos, o que Deus está dizendo aqui é que se houver uma necessidade da terra, e se Deus disser no céu e alguém na terra declarar a palavra dele, aquilo que ele está dizendo vai acontecer. Está percebendo? Deus mostra uma situação de ossos secos. Não adianta o profeta falar pela vontade dele: ossos secos vivam, se Deus não tiver falado. Mas se Deus tiver dito, ele precisa encontrar uma voz aqui na terra que proclame. Como normalmente alguém vem para Jesus? Não é quando essa pessoa ouve o Evangelho? Mas é Deus que fala para a pessoa? Não. Deus usa você. Deus usou alguém para falar de Cristo para você. E aí você veio. Mas Deus não queria que você viesse? Claro que Ele queria. E Deus não podia, Ele mesmo, Deus, falar com você? Podia, porque Deus pode todas as coisas. Mas Ele determinou, isso é um princípio, que as coisas se processem por meio dos seus profetas. Deus pode, é lógico, quebrar esse princípio. Em países
muito fechados, onde quase não tem missionário, e quando tem, se ele é descoberto, ele morre. Países árabes, ou no Extremo Oriente, na Coreia do Norte, Deus tem se revelado em pessoas, Jesus tem se revelado para as pessoas, para salvar. Mas isso é exceção. Normalmente, diante da necessidade de salvação, Deus levanta alguém para anunciar a sua palavra. E nesse sentido, alguém que evangeliza é também um profeta, porque ele está anunciando a salvação. Percebe que você é um profeta? Pelo menos nesse nível de anunciar a palavra para uma pessoa que não conhece Jesus. Mas o Senhor, nesta noite, quer te levar além, em outras circunstâncias. Sabe aquelas situações em que você até fica intimidado? Se você não tomar cuidado, seu coração vai se contaminar e a pessoa vai falar, minha vida está assim, assim, assim. E você vai ver, e talvez você diga, nossa, está difícil mesmo, hein? Talvez você se entristeça. E o seu coração fique com falta de fé. Mas não, o profeta, ele é cheio de fé. Ele é aquele que ouve de Deus e fala, não, querido, tem solução para a sua vida. Nesta casa tem solução. Está tudo de perna para o ar, sendo desfeito. Inimizade entre pai e filho, drogas, não sei qual a situação. Você é aquele que entra e diz, está entrando o Rei da Glória nesta casa. Porque, gente, estou sentindo algo aqui. Não foi por acaso que a gente cantou essa canção, Para que entre o Rei. Você abre o seu coração, o Rei entra. E aí você entra na casa das pessoas com o Rei da Glória dentro de você, amém? Então você tem os recursos necessários, você precisa aprender a usá-los. Sabe? Mais uma vez, eu quero dizer para você que muitas vezes, a gente confunde um pouquinho um desejo de que a coisa vá bem com uma profecia. Quando você vê uma situação difícil, uma situação de enfermidade, por exemplo, você ora por essa situação, amém? Se alguém fala, meu primo está doente e tal, ora por mim, você ora. Isso é importante. O ministério de intercessão na vida da igreja é importante. Mas o Senhor nesta noite quer te levar um pouquinho além da intercessão. E eu fiquei feliz, não sei se foi o James ou se foi o Fábio que usou essa expressão, eu profetizo isso sobre a sua vida. Sabe por quê, queridos? Nesse tempo, James, quando você falou que estava se convertendo, na vida da igreja, de maneira geral no Brasil, essa expressão, eu profetizo, era mais comum do que é hoje. Fiquei feliz por ouvir aqui, mas lá em Ribeirão, isso já foi muito forte na comunidade, em outras igrejas, essa linguagem profética, já foi muito mais forte do que é hoje. Mas qual a diferença? A diferença é que o intercessor, e mais uma vez eu digo, o ministério de intercessão é importantíssimo, ele vê uma realidade difícil, ele intercede, ele ora. Mas o profeta é aquele que, para quem Deus mostra lá de cima a realidade, que talvez as pessoas não estejam dizendo, e ele está buscando, Deus está buscando uma voz que canalize a voz de Deus. E o profeta é o que faz isso. É diferente, querido, você orar pela conversão de alguém, e isso é importante, você interceder, e você dizer, eu profetizo salvação nessa vida. O peso é diferente, porque quando você diz, eu profetizo, lógico, que para você profetizar, isso tem que estar em concordância com a vontade de Deus, você está declarando o que Deus declara. O intercessor é aquele que clama, aquele que pede. O profeta é aquele que, além disso, declara a palavra de Deus. E é lógico, a igreja não foi chamada para ter um grupo de intercessores, um grupo de profetas, não. Você pode cumprir os dois papéis, e ser um profeta intercessor ou intercessor profeta, que é o que Deus espera que nós façamos. Enquanto você não sabe qual é a vontade de Deus, siga intercedendo. Quando você souber, você diz, eu profetizo. Amém? Há coisas, queridos, que talvez você pense assim, mas como saber se é a vontade de Deus? Deus deseja que nenhum se perca, amém? Isso está na Bíblia. Então isso é vontade de Deus. Então você pode profetizar a salvação na vida das pessoas, amém? A vontade geral de Deus é que as pessoas sejam curadas, sim ou não?
Nem todos são curados, mas nós não sabemos o porquê. Como a vontade de Deus é que a pessoa seja curada, quando você encontrar um enfermo, você vai dizer: eu profetizo cura na sua vida. Amém? Deus quer que os filhos dele tenham suprimento. Deus não quer que o justo mendigue. Então você pode profetizar suprimento, provisão, graça de Deus na vida das pessoas. Percebe que há coisas que você não precisa nem ter palavra de conhecimento ou dom de profecia para profetizar? Está na palavra de Deus. Aliás, a obra-prima, a matéria-prima de um profeta é a palavra de Deus. Porque nenhuma profecia que o Senhor der, que você achar que Deus dá, pode estar em desacordo com a palavra de Deus, com a palavra escrita. Então, o ponto de partida é a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai poder profetizar sobre as situações. Amém? Agora, isso não é como um passe de mágica. Tem gente que também às vezes exagera: eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Se Deus não disser, não adianta o profeta dizer. Uma vez, na história do povo de Deus, o povo de Israel saiu do Egito, estava marchando em direção à terra prometida, e teve um rei que ficou com medo. Falou: esse pessoal é poderoso aí, o Deus deles é poderoso, eu vou contratar um profeta para amaldiçoar esse povo. Esse profeta chamava Balaão, e o rei Balaque deu dinheiro para Balaão, falou: amaldiçoa esse povo. E Balaão falou: então dá aqui o dinheiro, vou amaldiçoar. Ele gostava de um dinheirinho, né? Na verdade, o profeta pagão, mas que temia, de alguma forma conhecia o Deus de Israel. Ele abre a boca, o que acontece? Ele foi contratado para amaldiçoar. Sabe o que ele faz? Ele abençoa. E Balaque, o rei, está quase ligando no Procon a essa altura. Ele falou: não, o produto está com defeito, é maldição, Balaão. Ele falou: mas não consigo. Yahvé não está falando isso. Então tá, então vamos ficar do outro lado. Quem sabe de lá você consegue amaldiçoar. Ele abre a boca e só sai bênção. E aí o rei está ficando doido. Vem para cá, vem para lá, tal. Eu sei que no final, assim, as profecias mais tremendas, eu acho, sobre Israel, não saíram dos profetas de Israel, saíram desse profeta que Deus humilhou. Disse: não vale encantamento contra Israel. Não chega, praga não chega a Israel, porque Deus os protege, Deus os guarda. Era isso que Deus estava falando. Então, até um profeta meia boca como Balaão sabia que não podia profetizar aquilo que Deus não estivesse dizendo. E o Senhor, nesta noite, vai distribuir a cada pessoa aqui uma sensibilidade para discernir a vontade dele, saber o que ele está dizendo, ok? Então, Balaão não conseguiu, porque não adianta você querer falar aquilo que Deus não fala. Por outro lado, pensa o poder que tem quando você fala o que Deus está falando. A coisa acontece, você viu nesse texto, amém? Deus está desde a eternidade procurando quem vai falar a palavra dele. Eu não sei se você se lembra, ali em Isaías 6, quando Isaías tem uma experiência tremenda com Deus, ele está ali num êxtase, vendo Deus no trono, a orla das vestes do Senhor, enchendo todo o templo, e ele ouve: a quem enviaremos? Quem irá por nós? E aí ele fala: eu vou na missão profética. Nessa noite Deus está perguntando: quem irá por nós? Deus está perto de você, e a voz dele está ecoando desde a eternidade. Essa pergunta continua sendo feita. Será que alguém pode dizer: eu vou em nome do Senhor? Se você vai, levanta a sua mão, querido. Se você está dizendo: eu aceito, levanta a sua mão, amém? Um profeta também, ele concebe, ou ele recebe uma visão do resultado da profecia. Você se lembra? Deus disse: você vai dizer aos ossos, assim, 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 e aí você vai ver acontecer. Então, Deus estava dizendo para ele: olha, veja o que eu vou fazer. Osso com osso, tendões, pele, eu vou trazer vida. E aí o profeta vê, primeiro, o vale de ossos secos. Não adianta você fugir de uma visão feia. Se Deus quiser mostrar, você vai ver. Mas para Deus, a coisa não termina feia.
A profecia começa a pôr as coisas em movimento, mas para isso, Deus teve que mostrar o que Ele ia fazer. E o profeta tem que receber essa visão. Talvez você diga, tudo bem, Antônio, eu acho que isso vale para quem tem o dom de profecia. Deus dá essa capacidade sobrenatural para a pessoa ver. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando você sabe qual é a vontade de Deus, você pode gerar dentro de si essa visão. Deixa eu dar um exemplo para você. Há uma passagem nos evangelhos de uma mulher que estava doente. Ela tinha uma hemorragia ginecológica, ela sangrava há anos, estava à beira da morte. E aí um dia falaram de Jesus para ela. E aí a esperança renasceu dentro dela. Ela tinha desistido de tudo, tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos, só piorava, fraca, anêmica. Mas o nome de Jesus despertou aquela mulher e ela falou, eu vou mais essa vez, a última chance, e eu vou tocar em Jesus. E diz a palavra de Deus que aquela mulher ia pelo caminho dizendo, se eu tocar nele, eu vou ficar curada. O que isso quer dizer? Que ela conseguia se ver curada. Depois de anos, ela não sabia mais o que era ter saúde. Mas ela teve essa convicção por Deus, e ela ia dizendo, até para a sua fé ser animada. Eu vou ficar curada. Eu vou ficar curada. E isso fez com que ela se animasse, se entusiasmasse, tivesse uma expectativa diferente. E isso a levou a tocar em Jesus. E aí aquilo que ela viu antes, ainda doente, ela se viu curada. Quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Nós precisamos gerar dentro de nós. Se Deus não der sobrenaturalmente uma visão para mim e para você, deixa ser gerado dentro de você. Sabe, eu conheço testemunho de mães cujos filhos estavam perdidos. E sabe como elas oravam? Obrigado, Senhor, porque meu filho é um homem de Deus. Elas não diziam, meu filho será um homem de Deus. Meu filho é. Porque elas conseguiam ver o que Deus via, para além da circunstância, da situação de ossos secos. Tem um casal lá em Ribeirão, eles são líderes hoje, dentro do Ministério de Casais. A mulher, convertida já, cristã, e o marido aprontando tanto, saindo para a noitada, mulherada, bebida. Aí ele chegava com os amigos em casa, sabe o que ela fazia? Em vez de aprontar o barraco, ela servia um lanche para o marido bêbado e para os amigos do marido. Porque ela sabia que o marido dela um dia serviria o Senhor, e ela já o via como um servo de Deus. E ela servia ao marido que era a causa do seu sofrimento, porque ela tinha essa visão. Se você é, como eu fui durante muito tempo, a única pessoa convertida na sua casa, e se a sua casa é um caos, como a minha casa era, não fique declarando, minha casa não tem jeito, minha casa é um caos, não vejo a hora de sair daqui. Comece a dizer, minha casa é lugar de salvação. Minha casa é um lugar onde a glória de Deus vai brilhar. Eu sou apenas o primeiro, mas todos virão para o Senhor. E comece a tratar os seus parentes, seus familiares, como se eles já fossem servos de Deus. Quando você vir uma situação aparentemente sem jeito, comece a profetizar a palavra de Deus. Veja, se na sua casa não existe paz, comece a gerar uma visão de paz dentro da sua casa. Se você conhece alguém cuja enfermidade está matando aos poucos, comece a olhar para aquela pessoa e ver aquela pessoa saudável, e profetize saúde. Se você conhece, eu sei que você conhece gente que está perdida nas drogas, comece a ver essa pessoa aqui, com as mãos levantadas, cantando, junto com você, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar,
Aquela pessoa que está lá fora se drogando, talvez o que ela está pedindo, me deixa ficar aqui me drogando até me acabar, mas comece a vê-la aqui cantando, deixa eu ficar todos os dias nesse lugar. Amém? Comece a ver essa pessoa ao seu lado. Isso vai gerar fé no seu coração, e mais do que isso, vai gerar uma palavra profética para aquela pessoa. Amém? Então, o profeta recebe uma visão do resultado da profecia. Sabe, queridos, antes da gente orar e de clamarmos para que essa unção profética venha sobre você, eu preciso falar sobre uma última atitude que um profeta tem que ter. Um profeta persevera. Olha o que diz, a partir da parte final do verso 8. Até aquele momento, Ezequiel profetizou, os ossos se juntaram. Houve tendões, pele, mas, veja o que diz, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Sabe, queridos, quando Ezequiel começa a profetizar, algo tremendo acontece, aquele barulho como de chocalho, porque os ossos vão se juntando. Uma vez eu vi uma animação, um vídeo, foi bastante interessante, parece os ossos se juntando, e os corpos se formando, e os tendões, não sei quantos já viram, está no YouTube, viu? Assim, para ser mais impactante, tinha que mostrar um exército mesmo, mas é interessante, eles reproduzem aquilo que Ezequiel viu quando ele começou a profetizar. Você concorda comigo que quando o osso se junta com o osso, vem os tendões, a carne, depois a pele, a visão muda, fica melhor do que era antes, não fica? Mas não foi para aquilo que Deus chamou Ezequiel para profetizar, não era só para melhorar a situação, porque do jeito que estava aqui, até esse momento, até o verso 8, estava um necrotério melhorado, só gente morta. O final não era esse. Muitas vezes a gente começa a interceder ou a profetizar e a coisa melhora, e aí você relaxa. Não pode, enquanto a visão que Deus te der não se cumprir, você não pode descansar. Talvez nas situações que eu estou mencionando aqui, a situação lá em casa melhorou, não está mais em pé de guerra, mas está melhorzinho. Não é melhorzinho, é a vontade de Deus na sua inteireza que Ele tem para você, amém? Não, fulano não está mais se drogando, não basta isso, ele tem que estar aqui cantando com você, amém? O profeta persevera até que a visão se cumpra. Agora, para que a visão se cumpra, o que precisa? Que o Espírito sopre, amém? Porque Deus diz, chame dos 4 ventos o Espírito, para que ele entre nesses ossos, e aí o que acontece? Vida entra, e um exército é formado, amém? Você está comigo nessa, querida? Você é um profeta, amém? Você recebe isso para a sua vida. Então presta atenção no que eu já disse aqui. Deus vai te levar nessas próximas 2 semanas a enxergar situações de ossos secos. E em vez de ficar assustado ou chamar alguém para interceder, em vez de você trazer simplesmente aqui um motivo de oração aqui para a igreja, você vai se levantar como profeta na vida e nas situações que você enxergar, amém? E as coisas vão acontecer, vai haver barulho, vai haver osso com osso, e um exército poderoso vai se levantar, amém? Queria te convidar a ficar em pé agora. Queria chamar os músicos aqui também. Espírito Santo, eu quero pedir que tu venhas agora, desde já, desatando essa unção profética sobre cada pessoa que está aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Senhor, desde as crianças, até adolescentes, adultos,
Em nome de Jesus, move Espírito Santo, agora mesmo. Eu oro por mais de Ti, Espírito Santo, mais de Ti, mais de Ti. Traz unção profética neste lugar. Inicialmente, querido, eu quero que você feche seus olhos naturais. Feche seus olhos naturais. Enquanto inicialmente apenas os instrumentos ministram, eu quero pedir que você receba uma visão. Quais são as situações de ossos secos nas quais Deus quer que você seja usado? Quais são as situações? Pode ser na sua casa, pessoas que você conhece, alguns que já pediram oração para você, talvez. Deixa Deus te mostrar quais são as situações de osso seco. Deixa Deus mostrar. Alguns estão percebendo que a sua própria vida é uma situação de ossos secos. E Deus te pergunta: tem jeito para essa situação? Qual é a sua resposta? Deus, Tu sabes. Tu sabes. Harabacataralabás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. À medida que Deus vai te mostrando situação de ossos secos, levanta a sua mão. Se Deus já te mostrou qual é a situação de ossos secos, levanta a sua mão bem alto. Ele quer te mostrar, não fique passivo. Sua casa, a vida de amigos, pessoas que você conhece, enfermidades, relacionamentos quebrados, pobreza, miséria, situações de morte. Deus te pergunta: esses ossos podem voltar a viver? E a sua resposta: somente Tu sabes. Guarda essa visão dentro de você enquanto ministramos essa canção agora. E em seguida, depois disso, nós vamos profetizar. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem pena.
bababacatara labas.